Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com vocês? Que a paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar sobre o seu lar e sobre a sua casa. Dando continuidade, falando sobre as parábolas do Senhor Jesus Cristo, nós iremos fazer uma reflexão, uma rápida reflexão a respeito do trigo e do joio. Sabemos que essa parábola, o Senhor Jesus Cristo, ele trouxe aos seus ouvintes e aos seus discípulos uma conscientização e que trouxe a eles uma reflexão de como nós temos que nos portar diante a nossa comunidade cristã, na sociedade, porque em um recinto cristão, em um meio, a uma comunidade cristã, existem aqueles que se identificam como trigo e também tem aqueles que se identificam como joio. Através dessa reflexão, nós iremos nos identificar se somos trigo e se somos joio. Se somos trigos, Deus será louvado por isso. Se temos algumas características do joio, é o momento de pararmos, pensarmos e consertarmos o nosso comportamento, ok? Pois bem, no livro de São Mateus, capítulo de número 13, a partir do verso 24, como de costume, nós estaremos lendo a palavra de Deus que diz: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Versículo de número 27. E os servos do pai de família, indo ter com eles, disseram-lhe: Senhor, não somente tu, no teu campo, boa semente, por que tens então joio? Nós podemos observar aqui, através dessa passagem ou dessa parábola, que o Senhor Jesus Cristo ele conta aos seus ouvintes a respeito de homens que tinha ou que estava trabalhando no campo, na fazenda, e que havia plantado trigo. Mas o seu inimigo, à madrugada, semeou também o joio, e quando ambos ficaram maduros para a colheita, havia uma diferença, porque o joio ele se parece muito com o trigo, mas quem é do campo, quem é agricultor, quem cuida da terra, tem que saber a diferença, como aqueles homens sabiam a diferença entre o trigo e o joio. É tanto que ambos chamam o pai ou o senhor da casa e lhe pergunta se só foi o trigo que ele comprou, a semente que ele comprou para o plantio. É tanto que
nós iremos ver aqui algumas características que podemos identificar o joio do trigo, ok? E eu quero que você preste muita atenção, porque vai servir muito para que você possa identificar. E como eu já disse, se você se identificar como trigo, Deus será louvado pela sua vida. Se há algumas características do joio, é tempo de parar, pensar, refletir e mudar algumas atitudes para que Deus venha a ser louvado através das vossas vidas. Ok? Pois bem, o que quer dizer a palavra joio? Joio é uma palavra que pode prejudicar. É uma semente que pode prejudicar os cultivos no trigo. Tem alguma semelhança? Tem, mas ela poderá prejudicar em que ponto? No momento em que o trigo ficar maduro, quando for o tempo da colheita. Por quê? Porque o joio poderá ou pode ser tóxico ao trigo. É aquele ditado quando diz: me diga quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se eu andar com uma pessoa que não tem nenhum conceito de cristão, até mesmo dentro da igreja, eu posso ou poderei me prejudicar, que sou trigo, que eu estou louvando, que eu estou adorando, que eu estou bendizendo, lendo a palavra. Eu como trigo, vós como trigo, poderá se prejudicar. E o cuidado daqueles que estavam plantando era esse. O cuidado era esse, de que o trigo não se prejudicasse na colheita, porque eles sabiam que o joio era tóxico e poderia prejudicar a colheita. E quando eles decidem a retirada do joio, o fazendeiro ou o dono da casa pediu que eles não assim o fizessem, mas que esperassem o tempo da colheita. Quais são as características do joio? Você sabe, nós iremos ou estaremos vendo isso. Primeiro, o joio é aquele que provoca, o joio provoca no seio da igreja desunião. O joio tem essa característica de provocar no seio da igreja desunião. É o que na parábola aqueles que estavam plantando adverte o senhor da casa, advertindo ele que a planta seria tóxica para que pudesse crescer juntas. Ok? No livro de Provérbios, abra aí a sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo de número 6. Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 16 a 19, diz assim, ó: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, a língua mentirosa, mão que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa e confere mentiras, ou profere mentiras,
e o que semeia contenda entre irmãos. Então, o joio, ele tem a primeira característica nisso em que no livro de Provérbios está advertindo, ok? Segunda característica, quem é o joio? É aquele que tenta barganhar com Deus. Joio, ele procura barganhar. O que é barganhar com Deus? É dizer que Deus ele tem a obrigação. Ora, o nosso Deus ele é soberano. E quem há que possa enquadrar Deus, ou quem poderá barganhar com o nosso Criador? Gênesis capítulo 28, Gênesis capítulo de número 28, abra aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 28, versículo de número 20 e 21, que diz assim: E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar desta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar em casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. Jacó, até pela inocência ou pela situação em que ele estava vivendo, fugindo da presença de seu irmão Esaú, ele, na sua oração, ele diz: se Deus for comigo. Ora, havia uma profecia da parte de Deus para a casa de Abraão, para a casa de Isaque. E essa profecia seria para o menor. Havia uma profecia que o maior serviria o menor. O menor na casa de Isaque era Jacó. E Jacó estava sobre a tutela do Senhor. E tudo que havia acontecido foi pela permissão de Deus. Então, por que Jacó foi barganhar com Deus? Nenhum homem poderá barganhar com Deus, porque Deus ele é soberano. No contexto daquilo que nós estamos trazendo, Jacó sim tentou barganhar com Deus. O detalhe é que Deus vela sobre a palavra dele para que cumpra, e tinha que se cumprir na vida de Jacó. Ok? Terceira característica do joio é aquele que vive uma vida de aparência. É aquele que parece, mas não é. Viver uma vida de aparência é: na igreja eu sou uma coisa, em casa eu sou outra. Na igreja eu sou uma coisa, no trabalho eu sou outra. Da porta para dentro da igreja eu sou santo, da porta para fora eu não sou mais santo. Vamos ver aí Mateus capítulo de número 12. Mateus capítulo de número 12. E eu já vou aqui já fazer o encerramento, até para nós termos condição de falar mais um pouquinho. 12, versículo de número 34, que diz: raça de víboras, como poderei vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, isso fala a boca. O Senhor Jesus Cristo está falando diretamente para os fariseus e os saduceus. Aquilo que a boca fala é aquilo que o coração está cheio. E ele fala dizendo:
raça de víboras, podereis sendo falar ou dizer coisas boas, sendo vocês mal, ok? Então, são 3 características muito importantes que nós podemos nos advertir a respeito do joio. O trigo é um alimento espiritual. O trigo simboliza a palavra de Deus, que representa o pão da vida e simboliza o Cristo verdadeiro. Se o trigo é o alimento espiritual e ele representa o pão da vida, então o trigo é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando aqueles homens indagaram a ele dizendo: dá-nos do pão da vida, ele olha, o Senhor Jesus Cristo, ele olha os seus ouvintes e diz: eu sou o pão da vida, ok? O trigo, características do trigo, vamos ler aqui, vamos ver o primeiro. O trigo é o povo de Deus que amam ao Senhor Jesus de toda a sua alma, que está em Deuteronômio 6:5, anote aí e leia aí em sua casa. Deuteronômio 6:5. Segunda característica do trigo: o trigo possui a essência do Espírito Santo. João 4:14. Anote aí, João 4:14. Trigo possui a essência do Espírito Santo. Terceira característica: o trigo será colocado no celeiro de Deus e o joio será queimado. Mateus capítulo 13, versículo de número 12. Então, fica aí, queridos, essa rápida reflexão, essa rápida palavra. E nesta hora que possamos observar na nossa caminhada se nós somos trigos ou se nós somos joio. E repetindo, Deus será louvado se tivermos as características do trigo. Se temos algumas características do joio, que possamos parar e pensar e voltar ao primeiro amor, ok? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor transbunda sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fica com Deus. Senhor Jesus, eu abençoo esse meu irmão, essa minha irmã. Senhor querido, que ele tenha, Pai, a conscientização do que quer dizer a palavra trigo e do joio. Eu abençoo a sua casa. Senhor, eu profetizo sobre a vida dele, sobre a casa dele, saúde, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém.